Arro, pessoal, bom dia. Hoje é sábado, dia de Saturno, e estamos oficialmente no inverno aqui no Hemisfério Sul. E quem está no Hemisfério Norte já iniciou oficialmente o verão, mudamos de estação. O Sol entrou em Câncer ontem à noite, foi bem no finalzinho da noite. Já deixo aí meus parabéns a todo mundo que nasceu com o Sol no signo de Câncer, que já começou então a fazer a sua revolução solar. Eu convido bastante você vir fazer sua revolução solar e entender qual que é a dinâmica do seu ano. Lembrando que a revolução solar é uma das técnicas que a gente utiliza, né, para entender aí as energias. Tem revolução solar, progressão lunar, tem também os trânsitos e algumas outras técnicas que podem ser colocadas para entender, né, os seus próximos meses. Eu sempre dou aí uma visão de um ano. Aliás, eu achei interessante, né? Eu peguei uma cliente que ela veio querendo saber de 2030, porque ela tinha ouvido falar coisas de 2030 no mapa dela. E aí eu fui até 2030 para mostrar para ela. Mas no geral, a gente pega ali aquele período de um ano, porque é aquele período que a gente está ali na ativa, né? E a gente pode ir fazendo as coisas conforme as energias vão se demonstrando. Mas a astrologia, sim, ela dá essa possibilidade da gente esticar um pouquinho para frente, voltar um pouquinho mais para trás. É muito, muito gostoso poder aprender a ler mapa e fazer essa linha do tempo, né? Novamente, fisicamente a gente não consegue voltar no passado, mas a gente consegue sim, através do mapa e entendendo as energias que aconteceram no passado. Ao mesmo tempo, a gente não consegue se projetar, né, fisicamente para o futuro, mas a gente pode, através dos astros, dar uma olhada, né, nas energias que estarão se projetando, independente de quanto tempo é. Se é daqui a um ano, 5 anos, 10 anos ou até 30 anos, vai saber. Bom, então, parabéns a todo mundo que é de câncer. Para quem não é de câncer, a gente tem aí também a possibilidade de viver essa energia. Então, mesmo que você não tenha nada em câncer, agora a energia de câncer está aí disponível para a gente através do brilho do sol. Aliás, eu quero fazer, acho que eu vou fazer uma live, né? Estou pensando aí nesse sabadão se vai rolar. Então, quero fazer uma live aí. No domingo, talvez eu faça a live então do resumão da semana. Talvez esse fim de semana, para mim, né? Apesar de lua minguante, tem aí duas lives. Se eu não fizer live, de qualquer forma, eu quero gravar uma reflexão para falar aí sobre esse mapa de ingresso. Por quê? O mapa de ingresso do Sol em Câncer é um período importante porque ele é um signo cardinal. E os signos cardinais, eles dão energia aí para os próximos 3 meses, porque eles abrem uma estação. Então, esse mapa, né, que foi formado no momento do ingresso do Sol em Câncer, ele vai ficar como energia de fundo para os próximos 3 meses, o próximo trimestre. Bem interessante, então, entender a energia desse mapa. Então, quem quiser já fica de olho, lembra, segue lá no Instagram, segue no Spotify, segue no YouTube para você poder receber ali essas informações quando elas vierem. E se for live, né, ao vivo, você pode entrar comigo ali no Instagram. Tenho feito as lives por ali. Bom, dado esses recadinhos, vamos ao dia de hoje, né? Então já iniciamos com o Sol em Câncer, iluminando aí nossas emoções, questões do passado, nossa intimidade. Isso aconteceu com uma lua minguante, então é um período muito interessante de recolhimento, de olhar para dentro. Lembra que a gente não pode voltar ao passado, né, para refazer alguma coisa que aconteceu, mas a gente pode voltar pelo entendimento. Psiquicamente a gente volta no passado, vê aquilo que aconteceu e entende ele de uma nova forma. Porque, novamente, não é exatamente, isso vem sendo dito desde a época dos estoicos, né? Budismo, enfim, tudo fala sobre isso. Não é exatamente o que acontece com a gente que realmente importa. É como a gente interpreta o acontecimento. Isso dá uma liberdade para a gente muito interessante. Aliás, eu estou caminhando firme lá para terminar o livro do Stephen Hayes, né, da Mente Livre, e ele fala muito da flexibilidade mental. Então isso traz uma flexibilidade, uma liberdade muito boa, que a gente pode voltar ao passado, né? E hoje, com uma nova visão, com um novo conhecimento, a gente pode ressignificar e entender aquele acontecido de uma nova forma. Então essa energia de câncer é um grande convite a gente iluminar, né, esse porão do inconsciente que a gente tem, nosso inconsciente pessoal, familiar, de infância, e de repente ressignificar alguns acontecimentos. E olha, hoje o dia ele está bem intenso nesse sentido. Tivemos na madrugada 2h28 da manhã a Lua fazendo um trígono com Marte. Esse aspecto, né, trígono de terra, porque o Marte está em Virgem, a Lua em Touro, maravilhoso para as questões materiais, mas aconteceu na madrugada. A gente pode até levar para o dia, né? Principalmente pela manhã,
utilizar aí para produtividade, para exercício físico. Pessoal, faça exercício físico. Se você não faz, não sei o que você está esperando, né? Uma simples caminhada vai te fazer coisas maravilhosas. Aliás, comenta aqui se você faz exercício físico todo dia, os benefícios que você sente, para quem sabe, né, incentivar algumas pessoas que possam estar aqui e não fazem exercício. Eu posso dizer por mim, né? Se eu fico um dia, é difícil, ficar um dia sem fazer absolutamente nada é muito difícil para mim, né? Mas só de eu não ir na academia, não puxar um ferro, só de eu não dar uma corrida, uma boa caminhada pelo menos, o dia se torna totalmente diferente. E quimicamente a gente entende que o exercício físico ele gera tantos hormônios e neurotransmissores que realmente a gente sente falta. Então comenta aqui, vamos deixar aí essa comunidade, você venha nos comentários, né? Você que está ouvindo aqui, seja no Spotify, no YouTube, e veja, talvez algumas pessoas sejam generosas e compartilhem, assim como eu estou compartilhando o benefício que é fazer exercício todo dia. Eu estou aqui gravando, né? 6 e 6 da manhã, e assim que abrir a academia, estarei lá, né, fazendo o meu exercício. E Trígono com Marte, maravilhoso nesse sentido. 3 e 10 da manhã, a Lua fez um sextil com Júpiter. Outro aspecto maravilhoso, principalmente porque o Júpiter está lá no signo de Câncer, a Lua está no signo de Touro, a Lua exaltada no signo de Touro, recebendo ali a energia de Júpiter em Câncer, que é o domicílio, né? A Lua tem domicílio em Câncer. Aspecto maravilhoso. Para mim, a madrugada ela só não foi melhor porque eu fiz ali a besteira programada, né? Planejada, já sabia que isso ia acontecer, de comer demais, né? Eu fui lá numa pizzaria vegana, comi demais, assim, nem sei quantos pedaços de pizza eu comi. E aí, obviamente, o sono foi afetado, né? Tive aí uma madrugada meio que fritando de um lado para o outro, porque a barriga não aguentava de tanta pizza ali. Beleza, né? É uma coisa que eu sabia que ia acontecer, foi programado, mas é uma coisa que não se deve fazer diariamente, né? Então, eu já não aproveitei tão bem essa madrugada quanto poderia. Não sei como é que foi para você, mas pode ter trazido sonhos interessantes, trazendo aí abertura espiritual, esperança, otimismo. Mas de qualquer forma, pega esse sextil agora e leva para a vida, né? Leva aí, né, nessa manhã, compartilha aí o otimismo, compartilha aí o crescimento, expanda a sua mente, porque esse sextil com Júpiter é maravilhoso. E veja, ele ficou marcado no mapa do ingresso do Sol em Câncer. Então ele meio que vai acompanhar a gente nesse trimestre, trazendo uma bênção. Mas o que vai acompanhar a gente também nesse trimestre, que aí, assim, é uma bênção também, óbvio, né? Mas é uma bênção que vem de uma forma mais pesada, né? Até dá um negócio na garganta para falar desse cara. Plutão. 4h23 da manhã, a Lua fez quadratura com Plutão. A Lua ali no signo de Touro, fazendo quadratura com Plutão em Aquário. Qualquer aspecto com Plutão é muito intenso, traz ali algumas questões que podem ser até dolorosas, traumáticas, mas é transformador, né? Então, é uma madrugada que a gente pode ter tido até pesadelos, mas veja que interessante, né? O astral sempre mostrando como que é a vida. Ao mesmo tempo, à mesma hora ali, que acontece um aspecto dito muito positivo, né, fluente, ao mesmo tempo acontece um que é desafiador. Então isso é uma coisa interessante porque o trauma pode vir à tona, a dor pode vir à tona, o tabu pode vir à tona. Esse tema do tabu é interessante hoje. Aliás, acompanha meu Instagram se você gosta disso, porque hoje eu vou compartilhar bastante coisa lá. O tema do tabu, da sexualidade, do poder, né, pode vir à tona. E aí é bom, porque se vem à tona, a gente pode curar, a gente pode olhar de uma outra forma. Então hoje, de certa forma, é um dia, apesar de ser um sábado, extremamente terapêutico. Para quem olha para dentro, para quem tem coragem, né, de olhar para a própria vida, de olhar para os acontecimentos, para as emoções, pode ser um dia extremamente terapêutico. Mas cuidado, porque Plutão às vezes traz uma coisa meio negativa, né? A gente fica com um mood ali, um emocional meio denso. 8h02 da manhã, a Lua em Touro faz uma oposição à Vesta, e aí vem aquela reflexão, né? Como é que está aí a sua Kundalini, como é que está o seu fogo para a vida, como é que está a sua libido, a sua energia. É bem interessante olhar para isso. Muitas vezes nosso fogo vai se apagando por conta das nossas crenças. E aliás, eu vou compartilhar muito sobre isso lá no meu Instagram, porque eu peguei uns trechos aí de livros que eu estou lendo e aí eu falei, bom, isso aqui é muito legal para compartilhar. Então, se você gosta desse tema, da sexualidade, da energia, dos tabus envolvendo isso,
vai lá para o meu Instagram, acompanha ali nos stories, que a gente vai ter boas reflexões por ali. E aí a gente vai ter essa oposição acontecendo ao mesmo tempo que Mercúrio faz um trígono com a cabeça do dragão. Mercúrio que está lá no signo de Câncer, falando bem com a cabeça do dragão em peixes, né? Então a gente tem ali um trígono de água acontecendo. Muito bom para curar as emoções. Muito bom para dar uma ajuda, né? Lembrando que a cabeça do dragão fala do nosso norte, para onde a gente tem que ir, nossa correção de alma. E aí o Mercúrio pode ajudar a trazer isso à tona, pode ajudar a gente a conversar sobre isso. E novamente, olha que interessante, aconteceu muito próximo do momento do ingresso do Sol em Câncer, então esse trígono ele fica ali meio marcado também para esse trimestre. Então você que sente que não está indo para o caminho que a sua alma quer, quem sabe nesse próximo trimestre você possa, né, buscar um autoconhecimento para você poder se direcionar. Né, porque esse trígono de Mercúrio com a cabeça do dragão vai ficar meio que de fundo ali, trabalhando os próximos 3 meses. E o último aspecto do dia de hoje acontece às 14h47, a Lua fazendo oposição justamente a Lilith, que vai falar sobre esses temas tabus de sexualidade e assim por diante. Então é o momento de encarar essas questões, de olhar, né, como é que está essa área da vida, que é extremamente importante. A Lilith fala também do nosso empoderamento. Então, por que não aproveitar esse momento e se apropriar, né, dessa energia, que é uma energia de vida que está em todos nós. Amanhã, só para dar aquele spoilerzinho, né, a gente tem aí às 2 da manhã, 2h01 de domingo, a Lua fazendo uma linda conjunção com Vênus. Olha, Vênus em Touro, no seu domicílio, e Lua em Touro na sua exaltação. Pessoal, é uma delícia, esse aspecto aqui é muito legal, né? Para quem for dormir, se prepara, né? Novamente, eu vou fazer o contrário hoje, né? Em vez de fazer aquela coisa de comer loucamente, eu vou fazer um detoxinho, né? Fazer uma coisa mais tranquila para dormir bem, porque esse aspecto da madrugada ele é lindo, ele é maravilhoso. Programa aí, bom, quem for ficar acordado à noite, né? Pode aproveitar muito bem esse aspecto. E quem for dormir, se programe para receber as bênçãos de Lua em conjunção com Vênus, os dois astros muito bem, né? Muito bem no signo de Touro. Vênus em Touro, domicílio, Lua em Touro, exaltação. E uma outra coisa que está acontecendo já, porque vai acontecer às 7h31 da manhã do domingo, é o Marte fazendo sextil com Júpiter. Então esse aspecto ele também ficou marcado no nosso mapa do ingresso do Sol em Câncer. Ele pode dar uma bela energia, ele pode dar uma coisa adicional ali para a gente enfrentar desafios que amanhã, domingo, também se forma o Sol fazendo quadratura com Saturno. Então, assim, a gente vai ter um trimestre bem interessante, assim, de desafios, sim, né? Porque Sol em quadratura com Saturno não facilita a vida, mas a gente vai ter um grande apoio de energia de Marte com Júpiter. E aí eu até comentei, né? Que esse Marte com Júpiter pode também aumentar a libido, né? Trazer essa energia. Pessoal, o signo de Touro, o eixo Touro e Escorpião, a casa 2 e a casa 8 falam muito da questão da sexualidade. Né? Também são dois signos regidos pelo casal apaixonado do zodíaco, Marte e Vênus. Né? Então, Escorpião regido por Marte na tradicional e Touro regido por Vênus na tradicional também, né? E na moderna. Então, esse domingo está muito interessante para isso. Por isso que, novamente, eu vou compartilhar ali. Quero compartilhar também algumas dicas, né? Para você poder aumentar sua testosterona naturalmente. Vou compartilhar nos stories. E são coisas que eu estudo muito, pesquiso muito, tanto na visão antiga, né? Desde medicina tradicional chinesa, Ayurveda, enfim, práticas antigas, quanto conhecimentos modernos. Então, enquanto muitas pessoas buscam esse hormônio ali, né? Injetando e tomando sei lá o quê, a gente pode fazer com que nosso próprio corpo aumente a produção desse hormônio que é importantíssimo. Pessoal, a testosterona, apesar de né, ficar meio que tem essa fama muito ligada à parte da sexualidade, obviamente, e também da força, né, da musculação, ela participa até da nossa memória. Ela participa da nossa memória. Então olha isso, esses hormônios sexuais eles são tão importantes que parte né, dos desafios que vem ali com o envelhecimento vem do quê? Da perda, da diminuição da produção desses hormônios. Então não é somente aquela questão do tipo, vou ter testosterona para ter né, uma vida sexual mais ativa ou para né, ter ali o meu músculo. Não. Envolve a proteção do coração,
envolve a memória, como eu comentei. Então, assim, é muito interessante trabalhar esses hormônios de forma mais positiva, né, e natural. Então é isso, vou ficando por aqui, já deu uns 15 minutinhos. Eu estou deixando aí, estou procurando fazer um teto de 15 minutos para nossa conversa, para não estender tanto, mas novamente, né? Quando tem coisa para falar, a gente conversa bastante aqui. E continuamos então nossa conversa lá no Instagram. Nos comentários, então lembra, seja generosa, seja generoso, compartilhe os benefícios do exercício, que sem dúvida eu já vou falar sobre ele, né? É uma ótima forma de aumentar a testosterona naturalmente. E acompanha lá nos stories para a gente levar essa conversa de Vesta em Escorpião, Lilith, Touro, enfim, a gente vai falar sobre esse tema da sexualidade por ali. Se você gosta desse trabalho, lembra, compartilha, né? Compartilha lá no Instagram, me marca, eu vou adorar ver. Isso incentiva, me incentiva a fazer mais. Veja, eu não dormi bem, né? Porque eu fiquei rolando na cama, mas ainda assim eu acordei cedo porque eu falei, eu tenho que ir lá e gravar a nossa reflexão e mandar cedinho, como eu sempre gosto. Então compartilha, né? Ajuda a disseminar a mensagem, a chegar em mais pessoas. Ainda mais agora é sábado, né? Geralmente tem menos ouvintes aí, porque o pessoal acha que fim de semana os astros saem de férias, mas não, eles continuam acontecendo. Então fim de semana é um ótimo momento para compartilhamento. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Até mais.